lá então. Então, a mensagem número 99, reclamações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispõe de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável. E se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Vamos orar. Deus Pai de amor e misericórdia, amigos espirituais que conosco estão nesse instante, nos auxiliando no estudo da noite. Agradecidos estamos por esta oportunidade bendita, que faz com que possamos a cada dia, com a aquisição de conhecimentos, buscar a nossa reforma íntima para a nossa transformação moral. Agradecemos ao companheiro Paulo pelas divinas instruções que nos traz e que possamos, com o amparo dos espíritos protetores, colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo e recebendo, e que as palavras de Emmanuel na mensagem de hoje possa tocar fundo nos nossos corações e que possamos racionalizar para que, em vez de reclamar, possamos trabalhar mais e agradecer. Envolva-nos, Jesus, na sua luz e no seu amor. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite oficialmente para todos, tá? Sejam todos muito bem-vindos em mais uma viagem aí que nós vamos fazer. Oficialmente hoje nós estamos iniciando Carta aos Gálatas. É uma carta super importante. Mais uma vez nós vamos ver Paulo defendendo a mensagem. Em verdade, assim, a gente começou estudando a carta aos Romanos, que teologicamente ela não é a primeira, mas ela foi colocada no cânone bíblico como depois do Novo Testamento, né? A carta depois dos Evangelhos, depois do Atos, propositalmente. Por quê? Porque a carta aos Romanos ela engloba vários assuntos. Ela vai falar um pouco de crucificação, ela vai falar de justificação, ela vai falar da glória, ela vai falar dos problemas de Paulo. Então, a carta aos Romanos, ela é um apanhado de várias coisas que Paulo enfrentou. Então, ali tem muita coisinha. E o que isso vai acontecendo com os nossos estudos? À medida que a gente vai estudando, é como se a gente pegasse um pedaço daquela carta e abrisse. Um pedaço abrisse. Só que a gente viu o Paulo lutando bastante na segunda carta aos Coríntios, principalmente nesses 3 últimos capítulos aí, onde a gente leu
o Paulo Severo, né, a famosa carta Severa, e a gente vai entrar nos Gálatas, que é uma carta, né, a gente estava até falando aqui um pouquinho antes, que com toda certeza é uma carta, né, se você colocar no contexto, é uma carta para os espíritas. É uma carta bem dura, ele vai enfrentar algumas coisas que estão acontecendo dentro do movimento cristão e que servem para todos nós. Hoje vou fazer uma apresentação aqui. Espera aí um instantinho aqui, eu vou ter que apresentar aqui, ver se vocês vão ver essa apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Ok. sim. Meu áudio tá bom, né, gente? Tá tranquilo, né? É. Tá ok. Eu vou apresentar aqui, mas eu não vou estar vendo vocês, tá? Porque minha tela ficou ocupada. Então, assim, pergunta, pode falar. Se você levantar a mão, eu não vou ver. Então, pode interromper aí sem problema nenhum, tá? Então, vamos passar aqui o contexto dos Gálatas, tá? Quem eram os Gálatas, gente? Os Gálatas são os celtas, tá? Eu quero que vocês tenham isso aqui em mente, tá? Os Gálatas são os celtas. Rapidinho aqui. Eles não assimilaram como os outros povos a cultura grega, a famosa cultura helenista. Ou seja, eles tinham a sua própria forma de prestar homenagem aos deuses. Então, assim, os celtas, ou os gálatas, né, eles preservaram a sua cultura. Eles tinham a sua cultura ali muito bem formatada. E que ao longo. Gente, não confunda esses celtas, os gálatas aí mais para frente, com depois a França, que é outra coisa, mas eu vou falar isso aí, tá? Então, assim, quem eles eram? Eles eram da cultura celta, tá? Ah, cultura celta, místico, alguma coisa. Sim, eles eram isso tudo, tá? Qual que é o desafio? E, assim, a gente tentando entender um pouco mais da sabedoria de Paulo. Pensa comigo, gente. A mensagem de Jesus foi passada em Israel, tá? Qual que é o ambiente de Israel? Um ambiente agrícola, galileu, pescador, camponês, né? Tem todo aquele contexto ali. E olha só, essa mensagem, ela sai de uma cultura hebraica, ela vai para o Império Romano e que tinha uma cultura grega. Ela chega aos coríntios, que eram uma cultura totalmente inversa de corrupção e tudo aquilo que a gente viu. E agora, gente, essa mensagem está chegando aos celtas. Olha o trabalho de Paulo para transformar uma mensagem que foi colocada dentro de um contexto e que ela era realmente para sair daquele contexto. E para fazer isso, você tinha que ter uma sabedoria muito grande. E Paulo era o vaso escolhido. Por quê? Porque ele era hebreu, nasceu em Tarso, ele era um romano, porque ele nasceu no Império Romano, que era conquistado ali Tarso, tá? E sabia falar grego, conhecia a cultura grega. Então, Paulo eram três homens dentro de um homem. Então, observe, gente, essa cultura do ambiente agrícola sair e chegar agora aos celtas, que eu vou explicar mais como que eles eram, tá? Então, mais um item ali, ó. Não é uma carta a uma cidade como Coríntios, tá? Nesse caso, não tem uma cidade chamada Galácia, tá? São os gauleses, é uma região. Aí eu faço uma observação aqui, se vocês quiserem anotar, os belgas são descendentes dos celtas, tá? Então, assim, Galácia, quem que são?
a Galácia é uma região, tá? Aqui, conforme a gente estava comentando, é, no Antigo, é, no Novo Testamento, aqui é conhecido como Ásia Menor, tá? E isso aqui é a Turquia, tá? Deixa eu passar mais um slide aqui. Então, assim, conforme eu falei, não é a França, região da Gália, não, é a Galácia. Hoje é a Turquia, tá? Então aqui, ó, mais um pouquinho para vocês verem aqui, ó, essa região aqui toda aqui, ó, Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio, Derbe, essa região toda aqui é a região da Galácia, tá? Tarso estava aqui, Jerusalém está aqui embaixo. Vocês não estão vendo não, né? O meu, o Estamos meu, vendo sim. né? Sim, tá vendo sim, o cursor. Não, dá Tá, para tá. Então ver. tá E aí bom. a gente vê a dimensão da caminhada de Paulo, né? De acordo Exatamente. no Evangelho. Para quem tem esse livro aqui do Emmanuel, tem o desenho aí, tá? Ô, Sidney, então a igreja de Antioquia está na Galácia? Tá na Galácia. Tá na Galácia, na região da Galácia. Exatamente. Tá na região da Galácia. Mais uma aqui para vocês verem, tá? Isso aqui foi a primeira viagem de Paulo, tá? Então, assim, Paulo conhece eles. Como que ele conheceu eles? Paulo teve doente, isso está em Paulo Estevão, mas está em Atos também, tá? Em Paulo Estevão está bem melhor isso aí. Então, Paulo esteve doente e foi curado por eles. Foi curado por eles, pelos celtas. Então, assim, Paulo fala, em vez de vocês me recusarem, vocês me curaram, tá? Então, essas comunidades aqui, elas foram fundadas na região da Galácia, tá? Esse Chipre aí é o Chipre que a gente conhece, Jane? É o Chipre Jane. Inclusive, eu estou vendo Pafos aí, ó. Eu estive em Pafos, viu, gente? Mas aproveitando que a Jane falou que esteve em Pafos, eu estive na Galácia também. Então eu passei por essas regiões aí. Eu até falei para um guia espiritual encarnado, eu falei assim, olha, posso mostrar algumas fotos? Não vai ser me exibir não, então peguei algumas fotos aqui para mostrar para vocês. Aqui, gente, nessa região aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui está a Capadócia. Tá? Então, assim, eu estive na Capadócia, eu trouxe algumas fotos aqui para vocês. Essa aqui é o deserto da Capadócia, tá? A gente fez um tour aqui. Aqui papai está aqui, tá, gente? Para quem não conhece papai também foi comigo. Tá aqui o Jeep que a gente foi para fazer esse tour no deserto da Capadócia. Paulo com certeza passou por aqui, tá? Isso aí tá na tradição. É um deserto muito bonito, muito bonito. Agora faz frio pra caramba, muito frio, muito frio. Eu não tinha levado roupa para isso tudo, né? Você observa que papai comprou aqui uma touquinha lá da Turquia. Eu comprei a minha, mas não tô aqui com ela. Então esse aqui é o deserto da Turquia. Da Turquia não, da Capadócia. Essa aqui é a cidade da Capadócia. A cidade é toda assim, gente. Toda assim. Isso aqui Aqui, eu já estou com de touquinha aqui, tá? Isso aqui é conhecido como chapéu de algodão ou chapéu de noiva. Isso aqui não foram os homens que colocaram. O deserto é assim e o vento vai passando. O que o vento vai fazendo? Vai moldando. Então, assim, se vocês observarem, no deserto está cheio disso aqui. Chapéu de algodão que eles chamam, tá? Então, assim, no deserto da Capadócia, eu conheci o monastério de São Basílio, que foi totalmente construído na pedra. As pedras, as rochas lá, elas são maleáveis, como se fosse uma pedra pómez. Então, ele construiu tudo, um monastério, ele levou uma vida monástica, né? Ele fundou uma comunidade. Então, assim, tinha refeitório, tinha igreja, tinha quarto, tudo construído nas rochas. Tá? Eu não trouxe fotos aqui para vocês, que eu falei, o objetivo não é esse. Mas é só para você exemplificar
mais ou menos a região da Galácia, né? Então tem muita história aí. E eu também tive em Cônia, tá? Eu acho que tem alguém tentando entrar aí. Tuca, você tá aí? Você consegue? Já Já aceitei, já. aceitou? Ok, tá. Então, assim, eu estive em Cônia também. Agora me perdi aqui onde que eu tô. Opa, peraí. Agora, tá. Eu estive em Cônia. Em Cônia é um lugar onde Paulo passou. Opa, peraí. Vocês não estão vendo, não. Agora sim. Tá? Tive em Cônia. Inclusive, em Cônia tem a filosofia Sufi. Se vocês estão vendo a fotinha aqui, que são aqueles místicos que eles entram em êxtase rodando. Nós assistimos também o ritual deles, eles entram e eles ficam rodando, eles têm toda uma sistemática lá. Aí eles recebem vozes, eles têm umas profecias. Então essa é a filosofia Sufi, tá? Que é muito ligado ao muçulmano, tá? Ele é uma vertente do muçulmano. E aqui é onde que eles estão, em Cônia, onde que Paulo passou. É o famoso Icônio, que vocês vão ver no mapa, é Cônia também. Então, assim, ali também nós assistimos a cultura turca ali, cigana. Eu assisti um casamento cigano-turco, que foi dentro de um restaurante à noite que a gente estava ali. E eles estavam fazendo um casamento cigano e tinha uma festa lá. E o pessoal começou a passar assim, chamar as pessoas para poder participar. E coincidentemente eu e meu pai fomos chamados para poder participar dessa festividade cigana. A gente teve que dançar. Um dia eu mostro esses vídeos para vocês, que foi muito engraçado e ao mesmo tempo foi muito emocionante. Mas enfim, esse é mais ou menos a região da Galácia, tá? Conhecida aí por Paulo. Aqui, ó, a Galácia, Colossos, Éfeso, Corinto, Tessalônica, Filipos, Roma, tá? Aproximadamente 2.300 quilômetros longe de Jerusalém. Isso aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia da caminhada de Paulo. E a gente fala muito assim, Paulo caminhou muito. Sim, positivo. Mas o que eu quero, através dessa carta, demonstrar para vocês é que Paulo, ele foi muito flexível. É claro que ele não mudou as premissas que foram colocadas para ele do Cristo, mas ele soube lidar com cada cultura e colocando Cristo nessa cultura. E ele fez isso muito bem com os celtas, com os gálatas ali. Paulo Estevão, segunda parte no capítulo 7, as epístolas. O que está falando ali? Ó? Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegava o emissário das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia, a pedir providências para as igrejas da Psídia, companheiros de Icônio. Icônio é onde que eu falei para vocês, Cônia, Listra, Tessalônica, Chipre, Jerusalém. Então, só para colocar vocês aí, que eram as igrejas da Galácia, Icônio, Listra, que eles vinham pedir para o Paulo aí orientações. Eles são conhecedores de uma ciência que os demais não conheciam. Ou seja, os celtas, eles têm uma mística que é peculiar deles. Tá? E Paulo soube trabalhar isso aí. Conforme eu falei, a Ásia Menor hoje é chamada de Anatólia, que hoje é a capital da Turquia. Tá? Anatólia, aquela região ali, é chamada Ankara, ou Ankara, ela é a capital da Turquia, da nova Turquia, que começou a partir de 1920 para frente, com a queda do Império Otomano. E então eles mudaram a capital de Istambul para Ankara. Istambul é a capital cultural, mas a capital da Turquia é Ankara, tá? Onde tem outras coisas ali. Uma observação para vocês. Grande possibilidade, os estudiosos veem isso, daqueles magos que estão lá em Mateus, que foram ter com Jesus pequenino, recém-nascido, serem os Gálatas, serem dessas regiões. Pois no original fala que os magos vieram de Anatólia, que seria o Oriente. Isso está em Evangelho de Mateus.
Então os sábios de outras culturas chegarão ao Cristo. Todas as culturas chegarão ao Cristo. E naquele momento ali se tem a hipótese que os magos eram da região dos Gálatas. Exatamente pela cultura que eles tinham e os estudos que eles tinham, eles sabiam, né, do cometa, eles sabiam daquela luz que iria estar ali em Jerusalém, por isso fizeram a caminhada aí. Então, há possibilidades aí, se vocês querem saber, dos magos serem os Gálatas. Aí está o povo celta, que é mais conhecido para a gente como druida. Tá? O druida vem de dru, que é carvalho, e o id, que é saber. Então, é sabedoria do carvalho, sabedoria da natureza. Então, os druidas eram os líderes encarregados de aconselhar, ensinar e legislar. Tá? Então, eles se reuniam no bosque, tinham aquele santuário dos carvalhos. Né? Então, assim, esse povo celta ele foi muito respeitado pelos gregos e pelos romanos. Por quê? Porque ele tinha uma forte identidade cultural, eles eram místicos, eles não perderam essa identidade. Então, os romanos respeitavam muito o povo celta. Tá? Então, eles tinham conhecimento de um ser supremo. E isso impressionou muitos gregos, impressionou Paulo, impressionou os romanos também. Então, Paulo falava que aquele povo tinha uma sensatez. Né? E Paulo via que esse povo tem contato com o mistério. Então, para Paulo, aquilo era um caminho. Tá? Eles ainda tinham. Perguntar isso, se houve uma maior receptividade entre os gálatas do que entre os coríntios, né? Que eram mais materialistas, né? Sim, houve exatamente para essa questão mística. E existe um ser supremo, eles cultuavam as forças da natureza, embora eles faziam algum sacrifício, tá? Mas muitos deles se sacrificavam, mas não era um sacrifício de morte, não. Eles tinham como premissa que os líderes tinham que se sacrificar pelo povo. Esse sacrifício não era a morte, mas era assim, estar à frente do campo de batalha, ser o primeiro a fazer, dar o exemplo. E isso ajudou Paulo. Tá? Eles tinham uma classe de magos, eram os xamãs, né, dos nossos povos indígenas aqui, eram os médiuns, então ele tinha uma classe de magos. Tá? Para quem gosta de história, os cavaleiros do rei Arthur, né? Arthur, da Távola Redonda, tinha um famoso mago. Quem que era o mago? Vocês lembram o que era o mago ali? Merlin, ué. Merlin era um mago celta. Ele era um mago celta. Ele era um druida. Ele foi puxado para essa história aí. Né? Se você querem mais uma história, a famosa história da Branca de Neve é uma história celta. Ela se passa na floresta, ela tem a maçã, ela tem as forças da natureza, ela tem aquela tempestade. Aquela história se originou no povo celta. Tá? Kardec foi um druida também. Na França, ali na França. Tá? Não sei se ele teve uma perna ali. Então, teve uma parte que foi para a França. Aqui é a origem de tudo. Tá? Então, assim, quando Paulo viu que o líder tinha que se sacrificar pelo povo, o que ele pensou? Opa, é Jesus. Jesus se sacrificou para todo mundo. Então, ele começou a assimilar algumas coisas que aquele povo tinha. Falou assim, olha só, vou usar isso aqui. Olha, esse aqui é Jesus. Olha, isso aqui é a cruz. Olha, então ele começou a fazer uma ressignificação da cultura deles. Né? Porque para eles, assim, liderar é morrer pelo povo. Opa, isso aí é Jesus. Eles eram admirados pela coragem. Então Paulo teve muita essa sabedoria, muita essa intuição, muito esse feeling para poder estar colocando a cultura, né, colocando Jesus ali, o cristianismo. Os Gálatas fizeram grande parte da migração celta que invadiu a Macedônia até a Ásia Menor. Né? A população local, conforme eu falei, Capadócia, né, ficou no controle de todas as cidades. E aí eles pagavam os impostos, tinham seus senhores lá, com tudo, as outras situações. Um pouquinho só da carta aos Gálatas, mas a carta aos Gálatas eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá?
Uma curiosidade, a cópia completa mais antiga está na Universidade de Michigan, que ela compreende o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 10. E parte na coleção de um tal de Chester Beatty, tá? Que vai de 6:10 até o fim. E como a gente não tem original de nada, vocês sabem que a gente não tem original no Novo Testamento, essa é uma cópia, chamada Papiro P46, que ele foi datado, é a cópia mais antiga que tem, ele foi datado de 200 anos depois de Cristo. Ou seja, se Paulo escreveu isso 50 anos depois, então provavelmente isso aí é 50 anos após o original. Tá? É a cópia mais antiga que se tem da carta aos Gálatas, é datada de 200 anos depois de Cristo. Qual que é o tema central de carta aos Gálatas, gente, para a gente poder entrar nessa sintonia? Primeiro, como os gentios fazem parte da comunidade? A pergunta era assim, né? Como que eu vou entrar nessa comunidade? Eu preciso ser judeu? Eu posso ser seguidor de Jesus sem ser judeu? É isso que Paulo vai lutar. Por quê? Porque tinha, de novo, vocês sabem da história, um grupo de judaizantes que queriam que todos aqueles que estavam na igreja da Galácia fossem circuncidados, respeitassem o sábado, para depois seguir Jesus. Tá? Então a gente viu Paulo lutando contra isso nos Romanos, a gente viu Paulo lutando isso com os Coríntios, e de novo nós vamos ver Paulo lutando isso nos Gálatas. Tá? Então o que Paulo falou? Não, você tem que ter fé em Jesus Cristo. Você não precisa ser judeu. Você tem que fazer a adesão à própria vida, o seu homem interno, que Paulo vai falar nessa carta, o homem interno. Ele vai falar nessa carta. Então você precisa se entregar para ele. Então a pergunta vai assim, então, quem não é judeu posso seguir Cristo? Então para Paulo, a gente falou isso em Romanos, o batismo verdadeiro para ele é você seguir Jesus, é mergulhar na vida de Jesus. Então o que Paulo quer tirar? Rótulo. Para Paulo não tem os Gálatas, não tem celta, não tem gentio, não tem judeu. Todos somos uma comunidade abaixo do Cristo, seguindo o Cristo. Tá? Então, eu quero que vocês foquem muito nisso aí, que vai ser um tema que ele vai lutar. Então, assim, naquela época que estava acontecendo ali, os judaizantes foram atrás de Paulo, de novo disseminaram má conduta de Paulo, de novo tentaram derrubar ele. Você vê que Paulo era perseguido. Tá? Então Paulo vai falar, não, vocês precisam ter fé em Jesus, vocês não precisam de nada disso. Esqueça isso aí. Tá? Tanto é que Paulo, no início da carta, ele vai falar assim, muito me admira. Tá? Ou seja, muito me admira, você já nota o que vai vir aí para frente. Estilo Paulo. Né? Depois a gente vai entrar, a gente vai verificar aí. Então a carta aos Gálatas tem essa divisão, do capítulo 1, versículo 11, 19 a 2, 1, 14, é a defesa da autoridade apostólica. Os Gálatas, de 2 a 4, é o judaizante contra a essência do evangelho. O 13 e o 4 são os Gálatas, ou seja, Gálatas, fiquem firmes, se unam em Cristo. E o 5 e 6 é o resumo de todos os discursos e o sentido que Paulo quer dar à liberdade. Tá? Então, esse aqui é uma divisão da carta. Agora eu quero trazer para vocês um tema que Paulo viu e soube explorar. Tá? Paulo viu que os Gálatas tinham uma cruz. Agora vocês falam assim, não, mas a cruz é católica. Gente, os Gálatas já tinham a cruz há muito tempo. Tá? Isso não é o Sidney que está falando, não. É a história. Tá? Eles já tinham essa modelagem da cruz há muito tempo. Só é que deu a origem dessa cruz celta, deu a origem à cruz irlandesa.
Tá? Se vocês baterem aí na internet, cruz irlandesa, vocês vão ver que tem todo um aspecto místico em volta dela. Então, essa aqui era a cruz celta, e que Paulo, quando viu, falou assim, vou aproveitar, eu vou pegar esse tema e vou introduzir a cruz. O que é a ressurreição? Então, o que a gente vai ter? Aí eu vou trazer a curiosidade dessa cruz aí. Tá? Porque a cruz deles é um exemplo de quê? De sobrevivência da antiga cultura celta, que é um sincretismo com a religião cristã. Ou seja, o cristianismo depois, é claro, pegou todo essas um aqui, um ali, e se utilizou disso aqui. Só para vocês terem ideia, a cruz irlandesa, ela não pode ser usada em cemitério, ao contrário da gente. Ela não pode ser usada em túmulo. Tá? Por quê? Porque a cruz celta ou a cruz irlandesa, ela simboliza vida. E no cemitério só tem resto mortal. Então, se você for pegar cruz irlandesa, você não vai ver nenhuma no cemitério. Tá? Então ali sinaliza que a cruz ela veio para poder dar vida. E Paulo vai falar muito da cruz nessa carta aí. A cruz irlandesa é uma cristianização da cruz celta que é pré-cristã. Ou seja, a cruz celta é anterior à cruz do cristianismo. Vou colocar vocês nessa posição aqui. Tá? Não foi os cristãos que inventaram aquela cruz. Já existia uma comunidade que tinha aquilo ali. É claro que você vai falar assim, Roma tinha a cruz. Só que a cruz de Roma, gente, era uma cruz de tortura, de morte. A cruz celta era um simbolismo. Era um simbolismo que eu vou explicar agora para vocês. Essa aqui é uma cruz celta, tá? É uma cruz irlandesa. Então ele tem todo, um simbolismo aqui, ó. Ele tem os braços, ele tem uma interseção, ele tem uns painéis aqui, ele tem um encaixe, tá? Ele tem uma pedra angular aqui em cima, tá vendo aqui? Ele tem um anel, gente, que todas as cruzes, as cruzes têm que ter, ou pelo menos fica subentendido que ela está passando por esse anel, tá? Tá vendo aqui? Tem um símbolo no meio. O que o cristianismo fez? Ele pegou essas coisas e foi colocando várias coisas, né? Símbolos, foram colocando os painéis de Jesus, ela foi se adaptando. Mas a origem é celta. Então aqui, para vocês terem uma ideia, em cima da cruz tem uma pedra angular. Tá? Hoje, se você pega algumas cruzes do cristianismo, eles colocaram imagens bíblicas aqui. E antes tinha alguns dizeres. Tá? Então eles fizeram acréscimos. Eles se apoderaram de uma cultura, de um objeto de uma cultura e foram se adaptando. Tá? Então, essa cruz, conforme eu falei, ela é nesse formato aqui. E esse formato, se a gente verificar as cruzes irlandesas, você vai ficar que é toda a mesma coisa. Os braços são equidistantes do centro. Se você for olhar aqui, são todos equidistantes do centro. Aqui, ó, todos eles. Isso significa o quê, gente? Igualdade. Tá? Igualdade. Então, isso aí, de alguma maneira, formava até um escudo. Outra coisa, o ponto de integração, que é o meio, eles falavam que isso aqui é o ponto de integração de todas as energias. Por quê? Porque o centro é circuncidado, é circulado pelo anel. Ou seja, todas as energias ali, que eu vou explicar quais são, elas se focalizam ali no anel. Que para eles são energias da natureza, do universo, tá? Energias humanas, energias que os seres humanos devem guardar na natureza. Então existia esse simbolismo aqui.
aqui significa o quê? O anel, né, significa sol, vida. Isso para eles aí é premissa básica, né? O anel, o centro, tudo para eles significa vida. Olha, coloquei a cruz aqui para explicar para vocês. Cada metade do anel simboliza, uma metade simboliza o nascer do sol e a outra metade simboliza o pôr do sol. Ah, Sidney, não estou vendo isso aí não. É aqui assim. É claro que vocês estão vendo aqui, a parte de cima simboliza o nascer do sol. E a parte de baixo simboliza o pôr do sol. Tá vendo como que as energias convergem no centro? Tudo que a gente for falar aqui vai ter energia. É onde que eles colocaram ali. E essa parte de baixo... Eles já tinham a noção aí de Oriente e Ocidente? Tinham noção das 4 estações do ano. Já tinham noção. Já tinham noção. Né? A barra horizontal que vocês estão vendo aqui é o horizonte. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, anotem isso aí, o povo celta acreditava na vida após a morte. Repetindo, o povo celta acreditava na vida após a morte. Então, nascer do sol e pôr do sol, e isso tudo circulado ali assim, isso significa o que, gente? Reencarnação e desencarnação. Uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou aqui. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui. Isso para eles aqui simbolizava o quê? A dimensão espiritual. Uma hora eu estou na vida espiritual, a outra hora eu estou na vida carnal. Uma na vida espiritual, na carnal. Outra no nascer do sol, pôr do sol. Nascer do sol, pôr do sol. Gente, vocês estão entendendo? Ô Sidney, e qual que era o uso dessa cruz para eles? O uso da cruz era para poder marcar como que eu vou falar? O ritual deles. Ritual. Isso, como eles não usam esse cemitério, é como se eu falasse assim, marcar as igrejas dele. Porque isso simboliza vida. Entendeu? Então, sim, eles tinham o ritual deles nas florestas, então tinha uma cruz lá. Tinha isso aí lá. Que era para sistematicamente eles lembrarem do que ela representa. Era um marco. E seria também uma identificação do povo? É isso que eu ia falar, era o marco do povo. Era o marco do povo. Por isso que os romanos e os gregos respeitaram muito essa cultura. A identidade que eles tinham era muito forte. Muito forte. Tá? Então, assim, eles acreditavam na vida após a morte. Então, isso tudo aqui é uma representação. Ora na carne, ora em espírito. Ora na carne, ora em espírito. Tá? Aí eu tenho uma barra. Olha só, gente, o que eles fizeram. A barra vertical que vocês estão vendo aí representa passado, presente e futuro. Ah, Sidney, onde que está? Vou mostrar agora para vocês. Ó, future, past, present e past. Ou seja, futuro, presente no meio e passado embaixo. Gente, dá para você tirar conteúdos espirituais aqui. O futuro está sempre em cima. Está sempre em cima. O presente é o agora. Por isso que ele está na interseção das energias. E o passado está embaixo. Já foi. Não me interessa mais. Tá? E esse povo que depois vai migrar para a França, que eu estou querendo fazer a ligação com Kardec, de quando foi o druida, de já trazer na sua bagagem esse conhecimento. Ou não tem nada a ver? Não, tem a ver sim. Tem a ver sim. A cultura mística, alguns deles foram migrados depois para lá. Tá? Então, saiu dali da Ásia e foram para a França. Muito tempo depois. Muito tempo depois. Mas aí depois veio a Irlanda, entendeu? Miscigenaram com uma coisa, mas eles mantinham alguma coisinha acesa ali. Mas a origem foi essa? A origem foi essa. Desse grupo, né? Desse povo. Tá? Então aqui, mais uma. As 4 partes aqui, divididas aqui, se vocês verem aqui que eu botei em outra cor, representam as 4 estações do ano. Tá?
É um círculo, gente. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida. As fases da vida. Gente, cheio de simbolismo, uma simples cruz dessa aí. E Paulo viu isso aí. Olha só o que Paulo fala em Gálatas 4:10. Observais cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Por quê? Porque eles tinham esse conhecimento. Eles tinham esse conhecimento. Era a cultura deles. Né? Eles tinham um conhecimento, para vocês terem uma ideia, de que existia uma divindade que era a mãe de Deus. Que era a mãe de Deus. E aí isso, se eu não me engano, está em Gálatas 4:4. Que Paulo falou que Jesus é nascido de mulher. Que era mãe, tipo assim, não vou falar mãe dos deuses, mas era a mãe do Messias. Tá? Que não era para confundir com os deuses. Então, observe como Paulo ele estudou, ele interagiu com aquela cultura e conseguiu colocar o Cristo numa cultura deles. Era como se eles estivessem esperando o Messias para poder encaixar tudo, gente. Encaixar tudo. Cruz e crucificar aparece 6 vezes na carta aos Gálatas. Tá? Aí estão as referências para a gente observar como que Paulo utilizou isso da cultura deles para poder entrar com Cristo. Paulo falou assim, ó, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, quando a gente estiver estudando essas passagens, e a gente vai ver ali crucificado, cruz, lembre-se desse significado, que Paulo está falando para um povo que já tinha um conhecimento, um significado espiritual para a cruz. Então, Paulo está utilizando daquilo ali para remodelar, para significar, para poder dar uma ênfase em Cristo. Então, quando ele vira e fala assim, Paulo está crucificado com Jesus, Paulo está crucificado lá naquela cruz. Não, ele está querendo, se a cruz deles representa vida, então eu estou com vida com Jesus. Então, Paulo soube muito bem utilizar da cultura para poder entrar com Cristo, gente. Tá? Aqui, ó. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Falei isso aqui, ó. Não me glorio senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. De novo aqui, ó. Cruz e crucificado. Cruz e crucificado. Tá? Então, é o que eu estou falando. Ele escreveu uma carta para os romanos, escreveu uma carta para os coríntios. E essa carta aos Gálatas ele tem uma peculiaridade, que é essa aí. Né? Então, assim, quando você vê, e eu já tô no final aqui da apresentação, quando você vê hoje uma pessoa, né, e isso o cristianismo trouxe muito isso, né, traz uma cruz num cordão, num anel ou num brinco, para aquela comunidade do outro lado lá de Jerusalém, é como que você estivesse carregando um míssil, que era um objeto de tortura, era um objeto de morte. Mas para essa comunidade aqui, era um objeto de vida. Tá? Era um objeto de vida. Então, a cruz ali naquela comunidade de Jerusalém, aquela comunidade que ficava mais abaixo ali, aquela cruz ela tinha um aspecto totalmente negativo. A cruz era símbolo do terror. A cruz era símbolo de tortura. Então, sim, era uma arma para poder matar os piores criminosos. Era uma arma para matar os piores condenados. Né? Por isso que a gente fala. Jesus foi condenado como uma pessoa que foi um assassino. Era a pena de morte da época, né? Pena de morte. Né? A pior forma de matar alguém era na cruz. Por quê? Era uma morte lenta. Era uma morte lenta. Tá? Então, assim,
E outra coisa que tinha em volta daquela cruz era que você crucificando uma pessoa, a história dela era apagada. Você se tornava um maldito. Tá? Morrer crucificado significava que você é um maldito. Então a sua história estava apagada, a sua história deixava de existir. Tá? Ninguém vai falar na história de um crucificado. Tá? Então, assim, esse grupo aqui, ele tinha outro valor para a cruz. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, entendeu? Porque Paulo, ele retransforma esse símbolo da cruz. Ele interagiu com eles. Eles tinham outro valor. Tanto é que essa cruz para ele representava uma vida após a morte. Né? Vida após a morte. Não era algo abominável, não era um terrorismo. É por isso que às vezes você olha assim, você vai pegar lá em Mateus, e Jesus vira e fala assim, antes que o galo canta 3 vezes. Aliás, gente, quantas vezes Pedro negou o Cristo? Vocês sabem quantas vezes Pedro negou o Cristo? Quem mesmo? 3? Não. Mais? Hã? Mais? Aí tá vendo como que vocês não sabem o Novo Testamento? Tá vendo? Só depois vocês vão lá ver. Eu só sei a versão oficial. Mas eu tô falando da versão oficial, tô falando da versão que tá em Mateus. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Quantas vezes Pedro negou o Cristo? Vocês vão ver lá depois. Tá vendo só que a gente fala assim, quantas vezes Pedro... 3, não, 3 é o galo. É o galo que tinha ele negou que cantar. Antes quando Jesus falou com ele também, quando Jesus falou com ele que ele ia negar ele 3 vezes, ele falou, não, mestre, eu jamais te negarei. Então. Mas aí, gente, presta atenção no que eu vou falar. Quando Jesus fala isso para Pedro, ele vira e fala assim, antes que o galo cante, você vai me negar. Ele vira e fala assim, não vou te negar. Por quê? Porque o Cristo sabia que ele ia ser crucificado. E, em vista disso tudo que eu falei para vocês, do terrorismo, do maldito, todos tinham medo da crucificação. Né? Por isso que ele falou assim, quando eu for crucificado, todo mundo vai fugir, porque ninguém quer ser amigo do crucificado. Por quê? Está com medo de ser crucificado também. Né? Então, assim, o Pedro já estava negando Cristo. Por quê? Porque ele tinha medo de ser crucificado. Ele vai lá acompanhar, né? Uma serva lá, olha, não, você é um galileu também. Não, eu não conheço ele. Por quê, gente? Porque ele tinha medo disso. A gente critica muito Pedro, mas observe que existia, na época, esse terrorismo em volta da crucificação. Né? O Pedro negou de boca e os outros negaram fugindo. Os outros negaram fugindo. Né? Se o cara que morreu era galileu, nós somos também. Então eu estou com medo. Por isso que todo mundo ficou fugido ali. Todo mundo se escondeu. Todo mundo foi se esconder. Por quê? Os romanos estão buscando quem era amigo dele. Vamos aqui ficar tudo escondidinho, gente. Isso já era previsto. Por quê? Exatamente pelo que eu estou explicando para vocês. Porque esse objeto, esse tipo de morte, esse estilo de morte era o pavor. Então, ou seja, a família de um crucificado era apagada do mapa. Estava fora da sociedade. Estava fora da sociedade. Por isso o medo, gente. Por isso o medo ali. Então, assim, antes da gente pegar Pedro e colocar ele num estigma de que negou, o outro também. Você tem que ver o que tinha no contexto da época. Ou você acha que qualquer um de nós aqui ia ter uma atitude diferente do Pedro? Ia ter uma atitude diferente dele? Né? Então, assim... Não, porque por muito menos a gente fala, não fui eu. Não é? Então, gente, presta atenção. Né? O Pedro negou de boca, mas depois trabalhou. Tá? Então, o que o Paulo está fazendo aqui em Gálatas? Ele vai ressignificar, ele vai mudar esse significado aqui, ele vai explicar para eles, vai aproveitar essa cultura deles e vai colocar. É claro que ele vai combater os judaizantes.
Ele vai combater. Mas ele tem uma coisa muito ao seu favor, que é essa cultura, é o que eles entendiam de Deus Supremo. E se vai existir uma mãe que vai parir um Deus. Paulo entrou dentro disso aqui e conseguiu tirar ali os conteúdos espirituais e colocar para eles. Tá? Alguma pergunta, gente? Eu terminei por aqui. Depois eu disponibilizo esse material para vocês. Ok? Excelente a aula de história, muito bom aprender tudo isso. Ô Cid, fazer uma pergunta pessoal. Quando você foi à Turquia, você já estudava Paulo? Já estudava Paulo. Você foi lá por isso? Isso é que te motivou a ir naquela região? Não, em verdade, eu ia para Israel. A minha passagem estava comprada para ir para Israel. Mas aí os irmãos começaram a brigar em outubro. Eu já estava com a passagem comprada e o pacote comprado para ir para Israel. Aí os irmãos começaram a brigar. Aí eu falei assim, eu não vou lá para tomar míssil na cabeça, né? Aí eu falei assim, então, pai, para onde que a gente vai? Meu pai que escolheu para ir para a Turquia. E aí eu aproveitei e virei e falei assim, já que a gente vai para a Turquia, eu vou para esses lugares aqui. Eu falei assim, agora que a gente vai para a Turquia, quero ir em Éfeso, eu quero ir em Pamukkale, eu quero ir em Cônia. E aí a gente fez um pacote que só não deu para eu ir a Tarso, entendeu? Porque Tarso ficava 2h30 e eu tinha pensado em alugar um carro e ir, mas assim, eu ia atrasar demais. Então eu não consegui ir a Tarso, mas eu passei perto. Entendeu? Mas assim, já estava estudando Paulo, e aí a gente aproveitou e foi bem legal. Eu falo Nós agradecemos ao seu pai, tá? Na verdade, assim, a gente teve uma briga no início. Não foi uma briga, foi um diálogo. Eu queria ir para Israel, ele queria ir para Turquia. Israel, Turquia. Israel, Turquia. Israel, Turquia. Aí a gente virou e falou assim, então tá, a gente começa em Israel e parte para Turquia. Aí a gente foi olhar no mapa. Nossa, é muito longe, vai ter que pegar avião. Aí o irmão brigou. Quando o irmão brigou, ele virou e falou assim, agora é a Turquia. Eu falei assim, agora é, então. Então a gente aproveitou, a gente foi lá, tá? Ô Sidney, em Gálatas, foi Paulo que fundou a igreja, porque se ele escreve a carta dos Gálatas, é porque ele não estava lá. Então foi ele que fundou. Foi. Esses aí, na primeira viagem dele, ele fundou. Na primeira viagem ele fundou. Ali, tá? Então, tá. Ele teve essa participação ali. Tá? Gente, são 7:55. Eu acredito que não dê mais tempo da gente entrar na carta. Eu achei até que eu ia terminar bem antes, tá? Mas... Então, assim... alguém tem alguma observação? Alguma... e a próxima carta... aos Efésios, eu tive em Éfeso, aí depois eu mostro algumas fotos para vocês também, né, Verônica? A Verônica que gosta de falar de Maria de Nazaré. Né? Então eu tive lá também. Então, alguém tem alguma pergunta com relação aos Gálatas? Outra coisa, uma observação que eu vou deixar, que eu quero que vocês anotem aí. Agora que eu estou olhando, a Magda chegou, Magda? Conseguiu pegar? Olha só. Consegui. Muito bom. O capítulo 2 de Gálatas vai ser um estudo do Paulo Estevão. Anotem aí. O capítulo 2 de Gálatas, eu vou passar as referências para vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem adiantar. Tá? Vai ser um estudo do Paulo Estevão. Por quê? Porque exatamente o que Paulo descreve ali está em Paulo Estevão. Deixa eu ver se eu tenho a referência aqui. Peraí. Essa é segunda parte, capítulo 5. Então vocês já podem ir se preparando. Segunda parte do Paulo Estevão, capítulo 5. Já pode ir se preparando. A gente vai fazer um estudo junto com Paulo Estevão daqueles versículos ali, para vocês verem como que foi desafiador para Paulo. O como que foi. Ele vai falar de Pedro, tá? Ele vai falar bastante do que ele passou com Tiago. Então a gente vai ver aqui o resultado disso.
mais alguma observação, gente? Entenderam aonde é a galáxia, entenderam o contexto da cruz, porque agora a gente vai entrar, a gente vai ver. Eu falei assim, não, Paulo, ó, eles já sabiam da vida após a morte, né? Aquilo ali, para ele, foi muito bom. Foi muito bom. Positivo, gente? Positivo. Então, semana que vem, a gente já, né? Hoje foi só a apresentação, semana que vem já começa o capítulo 1, versículo 1 e vamos seguindo o nosso estudo aí. Beleza? Observações, tranquilo? Sidney, Oi. na sua apresentação aparece a árvore da vida dos celtas. Aproveita esse minutinho e fala sobre ela. Então, a árvore da vida para os celtas é um contexto muito parecido. E eu até, Ângela, até separei para explicar isso aí um pouquinho mais à frente. Por quê? Porque vai ter o contexto da raiz, vai ter o contexto do tronco. Porque assim. Então tá. Entendeu? Porque assim, essa árvore da vida, ela tem um contexto muito semelhante ao Templo de Jerusalém. E Paulo vai trabalhar isso aí. Eu até já preparei aí para comparar a árvore da vida ao Templo de Jerusalém. Que ele vai falar de base, então o Cristo tem que ser o solo, entendeu? Aí é um pouquinho mais complexo, mas muito boa a sua observação. Muito boa. Não, é porque eu falei que ele não citou, e é tão interessante, né? Sim. Que sim. Vale a pena. Mas a árvore da vida, ela tem um contexto que ela é similar ao templo. Entendeu? Ela tem o Santo dos Santos, que seria a parte que está do contato com o ar, com a atmosfera, com o alto. Tem um contexto, entendeu? Ele é um pouco mais trabalhoso para a gente depois passar isso para vocês. Tá. Mas tá reservado aqui o estudo. Quando a gente chegar, eu vou introduzir isso aqui. Quando o Paulo falar, eu entro com a árvore da vida. Já está anotado aqui. Então tá. Desculpa. Nada, que isso. É observação, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu achei tão interessante. Falei, Inclusive, gente, uma curiosidade para vocês que eu descobri estando na Turquia. Isso tem até numa série. Depois eu falo o nome da série. Tem uma série turca muito boa também. O que eu descobri estando na Turquia é que os muçulmanos têm um respeito muito grande por Jesus e por Maria de Nazaré. Se vocês olharem, existem muitos turcos muçulmanos com o nome de Yosef, com o nome de Jesus, e muitas turcas com o nome de Meryem, que é Maria, devido a Maria de Nazaré. Tanto é que quando eles descobriram, né, tem uma história que mais à frente eu conto para vocês, eles descobriram a casa de Maria. Na época ainda existia o Império Otomano. Eles falaram assim, não, pode deixar, nós vamos reconstruir esse local, é Maria, é mãe de Jesus, nós vamos poder trabalhar. Então assim, não foi a Igreja Católica que foi lá e construiu, não, foi os muçulmanos que foram lá e tornaram aquilo um ponto turístico. Muito pelo contrário, o Vaticano foi muito resistente de aceitar aquilo ali como casa de Maria. Isso foi sim. Eles precisaram ir lá, verificar os pontos para eles, né? Porque quem fez essa revelação foi uma médium turca, a Verônica tem essa história, então fez a revelação e eles acreditaram na hora. O Vaticano não. Então, quando eu estive lá, eu assim, por coincidência ou não, eu estive no feriado do Ramadã, que Istambul estava bombando. Então, assim, existia peregrinação para ver Maria de Nazaré. Foi muito bonito, gente, muito bonito. Que é o que o Vaticano autoriza. Ele diz que aquilo ali é um ponto de peregrinação, mas ele não diz mais alguma coisa, só aceita. Para eles E 2 papas foram lá visitar. Para os turcos, aquilo ali é sagrado.
os turcos é sagrado. Para vocês verem, gente. Para vocês verem. Né? Aprendi muita coisa da cultura deles lá, muito, muito positivo. Ok, terminamos a introdução aos Gálatas. Espero que todos tenham entendido aí. Se não, depois ouçam o podcast e ouçam de novo a gravação aí. Tá? Algum voluntário? Muito bem, Jane, ter ficado até o final. Tá? Bacana, muito bem. Algum voluntário ou um voluntário para a prece final? Eu vou escolher aqui. Eu agradeço. Ah, muito bom, Jane. Continuamos agradecendo, amigo querido, a oportunidade desse estudo das cartas de Paulo. Ingressando agora nas cartas aos Gálatas. Cartas que servirá especialmente para nós espíritas. Teremos muito a aprender com essas cartas. Então, Jesus, nos colocamos à disposição dos amigos espirituais para que façam de cada um de nós instrumentos de paz, de luz, de amor na vida das pessoas que nos cercam. Que possamos divulgar a nossa crença através da exemplificação do Evangelho do Cristo. Gratidão, Senhor, por tudo que nos tem dado. Gratidão por todos esses ensinamentos. Gratidão pela oportunidade de colocar em prática do nosso dia a dia o que aprendemos aqui nesse grupo. Continue a nos amparar. Desculpa. Esteja conosco, mestre querido, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Pode se emocionar, Jane. Isso aí. Desculpa, não, tá tranquilo. Muita paz para você e para todos aí. Paulo tem me ensinado muito, gente, muito mesmo. Obrigada. Boa noite, excelente noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada.